Olá, cervejeiros! Vamos falar no vídeo de hoje sobre o estilo 2C International Dark Lager. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí! International Dark Lager é um estilo de uma cerveja escura, feita também a padrões internacionais de cervejarias de grande porte. Então, vocês viram até agora International Pale Lager, que é o estilo 2A do BJCP, International Amber Lager, que é o estilo 2B, e agora o 2C International Dark Lager. Toda essa categoria são estilos feitos por cervejarias comerciais. E uma cerveja, por conceito, feita por uma cervejaria comercial de grande escala, ela tende a ser sempre mais leve do que um estilo mais artesanal como uma Stout, como, sem ir muito longe, como uma Munich Dunkel, como uma Schwarzbier. Então, eu estou falando que a International Dark Lager ela é um estilo, sim, muito mais leve do que uma Schwarzbier, que é um estilo muito leve. Bem leve, com drinkability alto. Para vocês saberem, né, um exemplo comercial de International Dark Lager, no Brasil, tem alguns, né? O mais popular é a Maus Beer. Maus Beer não é um estilo em lugar nenhum do mundo. Maus Beer na Alemanha é um refrigerante. Um refrigerante sem álcool e, claro, não tem malte escuro. É o que se encontra na Alemanha. Na Alemanha você não vê nenhuma cerveja intitulada Maus Beer. No Brasil, a Maus Beer ela surgiu devido a erros de produção. Errava uma cerveja, uma Pilsen, né? Que eles chamam de Pilsen. Mas que a gente sabe que as cervejas comerciais aqui elas são American Standard Lager. Erravam essa cerveja e jogavam malte escuro e jogavam caramelo para deixar ela doce. Malte escuro líquido, tá? Porque é depois do processo. Então é para corrigir a cerveja. Corrigir uma cerveja que saiu errada. Antigamente era assim. E aí se popularizou a Maus Beer. Inclusive, década de 40 e 50, eles faziam propaganda que cerveja escura era para mulher grávida, né? Qual o motivo? Eu acho que pegaram um gancho naquela história de que os padres usavam as cervejas mais doces, né? Mais caramelizadas, para fazer o jejum deles, porque tinha mais calorias, né? Na Bélgica é um exemplo. Na Bélgica as cervejas também são mais alcoólicas e o álcool ele também tem mais calorias. Mas enfim, esse é um pouco da história da Maus Beer. Então a Maus Beer seria um estilo de cerveja International Dark Lager. Não só a Maus Beer, mas por exemplo a Xingu, que não é tão doce quanto a Maus Beer. A Maus Beer tem muito caramelo, que deixa ela doce num grau enjoativo. Essa invenção desse estilo de cerveja não é uma exclusividade de brasileiros. A gente tem outras grandes cervejarias lá fora que fazem cervejas muito próximas à Maus Beer. Só que doce que nem a Maus Beer é só no Brasil. As que tem lá fora, elas têm um corpo mais ou menos de uma Xingu, que não é tão doce, mas também é doce. Então, dizendo para vocês que o BJCP descreve uma versão da Maus Beer feita lá fora, principalmente na Europa. Estados Unidos não tem muito desse estilo, tá? É uma cerveja que se usa uma base de uma cerveja Pilsen
E aí se usa um produto chamado Sinamar. Sinamar para dar... Sinamar é um extrato de malte torrado. Ele é bem escuro. Então se joga Sinamar e se joga também caramelo, para deixar a cerveja um pouco doce. Então, isso também acontece lá fora, só que essa cerveja no Brasil ela é muito mais doce e ela aqui é chamada de Mouse Beer. Mas esse conceito a gente também consegue ver lá fora. Só que as cervejas lá têm uma intensidade muito mais baixa. Na maioria se usa o caramelo para adocicar e se usa esse extrato de malte líquido, que é o Sinamar, tá? Mas o BJCP também diz que tem exemplos, tem cervejas que são feitas sem Sinamar e sem caramelo, com puro malte. Só que são cervejas muito doces, sem intensidade e sem complexidade de malte que uma Schwarzbier tem, que uma Stout tem. Então é uma cerveja bem mais leve, que não remete a tanta complexidade, tá? De malte caramelizado. Porque não é malte caramelo que se usa, é caramelo líquido praticamente, na maioria das cervejarias. Então você sente o sabor da cerveja é aquele caramelo, balatoff, açúcar, tem um pouco de torrado que remete a café, por conta do malte escuro líquido, né, que é o Sinamar. É uma cerveja que vai de 4,2% de álcool a 6% de álcool. Na média, também fica ali por volta de seus 5%. Baixo amargor, de 8 a 20 IBU de amargor. Então, com baixo amargor, o malte fica muito mais evidente. Muito mais evidente. Não tem aroma de lúpulo, praticamente não tem aroma de lúpulo. Se tem, ele é muito leve, que nem o BJCP considera, e ele é com característica de lúpulo alemão, tá? Que vai dar um herbal, um floral, um picante. Não vai ter lúpulo americano aí sendo usado, que daria um perfil de IPA, como um frutado tipo maracujá, pêssego, maçã vermelha, entre outras frutas tropicais. O perfil de lúpulo, então, ele é lúpulo alemão, remetendo a floral, herbáceo, picante. Um exemplo de uma receita. É lógico que eu fiz aqui um exemplo por um malte, tá? Sem Sinamar e sem caramelo. Base, Pilsen. E aí você pode colocar um Cara Amber, que é para deixar essa cerveja um pouquinho mais interessante, né? 2 maltes caramelo eu coloquei, Cara Amber e Cara Munique. Cara Amber, ele dá um pouco de cremosidade nessa cerveja. Cara Munique dá um cristal, dá o sabor que o malte cristal dá, que é um pouco de frutas vermelhas. Cara Amber de 5 a 10%. Cara Munique de 6 a 10%. Não coloca 10% de Cara Amber e 10% de Cara Munique, que ela vai ficar muito doce. Eu não gosto de cerveja muito doce, mas se você quiser, pode fazer, sem problema, tá? E aí depois vem o malte torrado. Esse malte torrado você vai ajustar o quanto que você quer. A minha sugestão é ficar entre 3, 4, 5% de malte torrado, para que ela não fique muito escura, que ela fique marrom. É uma cerveja com uma coloração marrom escura, tá? Não é uma cerveja muito escura. Lúpulo, que nem eu falei, é lúpulo alemão. Geralmente só lúpulo de amargor. Se for usar no final da fervura, usa numa quantidade baixa, de 0,5 a 1 grama por litro no máximo. Não tem dry hop. Fermentação dessa cerveja também é uma fermentação lenta. 2 semanas de fermentação, entre 10 e 12 graus também, e uma maturação de 2 a 3 semanas a frio. É uma cerveja geralmente feita por europeus, e os europeus respeitam muito esse prazo de produção, que na média lá o prazo total é de 28 dias
a 35, no máximo 40 dias de produção. Gostou desse vídeo? Faça seus comentários. Está gostando da maneira que a gente está explicando? Coloca pra gente. Tem alguma sugestão? O que poderia incrementar nesse vídeo? Comenta pra gente. Dê um like para ajudar e se inscreva no canal também. E nos aguardem no próximo vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Valeu!